causa de certo rei, estradas eu caminhei, buscando sem ter. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, na alegria e na graça do Deus da vida, juntos estamos novamente, em sintonia com toda a igreja, celebrando então o nosso 17º domingo do tempo comum. Nós já estamos, há alguns domingos, refletindo o tema do reino, o reino de Deus, e a igreja, por meio da palavra, ela tem nos ajudado bastante, de uma forma bastante didática, a compreender quais são os caminhos, quais são os valores, qual é a verdadeira lógica desta proposta de Deus, que ele chama de reino. E naturalmente a gente tem compreendido de uma maneira muito clara de que Deus ele continua presente no mundo, presente na história da humanidade, por meio das escolhas e por meio da atitude de homens e mulheres que, consciente de que cada um de nós temos uma missão, respondem diante desse chamado de Deus para ajudar na consolidação e na construção deste mundo melhor, vivendo e praticando os valores do amor, os valores do perdão, os valores da solidariedade, vivendo uma espécie de um poder existencial que se expressa como sinônimo de serviço que não busca uma recompensa imediata, quer dizer, eu faço alguma coisa, mas pensando em mim mesmo, não. Esse reino de Deus, essa orientação que Deus nos passa por meio de tua palavra, é de que a gente deve ter um olhar um pouco maior e melhor que transcenda esta realidade pobre, da miséria humana, de fazer alguma coisa, mas pensando logo na recompensa, Às vezes a gente tem essa atitude. E a proposta de Deus mostra que a gente deve sempre fazer, buscar, sem ter a preocupação de sermos recompensados por aquilo que fazemos. Na primeira leitura de hoje, ela é tirada do livro dos Reis, do Antigo Testamento, e lá vai falar da experiência de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, o rei Salomão. O rei Salomão, que ele é uma referência no Antigo Testamento, de um rei sábio, de um rei bastante poderoso, de um rei que, aliás, deixou alguns legados na cultura e na tradição daquele povo. Mas a liturgia de hoje mostra ele em situações de apuro. Ele está com dificuldade para dar os encaminhamentos que ele precisava dar diante da realidade do seu povo. Então ele estava vivendo uma situação de crise, E numa situação de dificuldade, nem sempre a gente tem resposta, a gente sabe, se comportar e fazer as escolhas certas, Às vezes a gente recorre, a gente busca a ajuda de alguma outra pessoa para a gente continuar agindo, E ele vai buscar ajuda em Deus. Mas ali ele vai ter uma postura que é bastante interessante para a gente entender como deve ser também a nossa oração e como a gente deve também recorrer a Deus. Ele vai pedir não mais poder, ele não vai pedir ostentação. Salomão vai pedir sabedoria. Sabedoria, meus queridos, é esta visão prática que na vida a gente tem, que nos capacita a discernir bem, fazer a escolha entre o bem e o mal, dar o direcionamento que na vida a gente precisa a cada instante dar. É com essa sabedoria que brota do coração de Deus, essa sabedoria que se baseia na palavra de Deus, é que a gente se torna grande aos olhos de Deus, E o Evangelho também, Jesus ele conta mais 3 parábolas para poder aprofundar a nossa consciência de compreensão de como Deus ele constrói o seu reino, como esse Deus, esse reino dele, ele se expressa na vida de cada um de nós. Jesus então ele chama o reino de pérola, Que ao encontrar uma grande pérola, alguém vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo, dessa pérola escondida, porque ali está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, tá certo? Então todos nós fazemos na vida, as nossas escolhas, todos nós temos os nossos sonhos, mas a palavra de hoje ela nos ensina de que os nossos sonhos eles se tornam realidade, pode ser a expressão daquilo que vem e se volta contra o desejo e a promoção de uma verdadeira vida,
na medida que nós não somos egoístas, na medida que nós não somos pobres, né, na nossa compreensão e assim por diante, né? O que nos resta diante disso é sempre pedir essa graça de Deus para que possamos sempre aprofundar essa nossa percepção de que através da nossa, mesmo que singela e limitação humana, possamos dar a nossa efetiva contribuição para que o sonho de Deus de fato ele possa acontecer. A gente olha para a realidade do mundo, né? Tanta maldade, né? Tanta ganância, né? Tanto interesses escusos, né? A gente olha a situação das guerras, por exemplo, acontecendo, a gente olha, né, decisões a nível de mundo, né, do mundo da política, muitas vezes o poder exercido, né, com truculência, com auto-arrogância, né, o interesse econômico falando mais alto do que tudo, né? Então mostra essa pobreza, né, humana, essa incapacidade de entender que o mundo que Deus quer é o mundo da partilha, é o mundo do amor, é o mundo da solidariedade. Deus quer ver a gente feliz, a gente vivendo e celebrando a vida. E essa vida, naturalmente, ela passa pelas escolhas que nós devemos fazer também, né? Que peçamos então esta grande graça de Deus para que neste 17º domingo, né, do tempo comum, nessa liturgia maravilhosa, nós possamos dar mais este passo avante, né, na construção desta consciência mais grandiosa, para que assim juntos, né, irmanados neste mesmo sentimento de amor e de fé, possamos então viver uma igreja mais autêntica, viver uma celebração mais que seja a expressão da verdadeira vida. Que Deus os abençoe e que tenhamos assim uma semana muito abençoada, que os desafios que a vida naturalmente vai colocar diante de nós, eles não sirvam para desanimar a gente não. Ele nos ajuda a levantar sempre a cabeça e a viver intensamente nesse sonho de Deus, porque na vida nós não estamos sozinhos. Deus está escrevendo a nossa história junto conosco. Que Maria Santíssima também, no seu colo de mãe, seja sempre essa presença materna, essa presença de ternura em nossa vida, para que a gente não desanime de jeito nenhum diante das provações que naturalmente a gente encontra. Muita paz, muita bênção e até o próximo domingo.